a linha no nosso programa, o programa de Destaque tem como característica principal trazer à sociedade temas de extrema relevância. E hoje eu vou conversar com o Dr. Danilo Oliveira, que é da comissão e é coordenador da Comissão Previdenciária, um tema que está chamando muita atenção desde o final do ano passado, que é a questão da medida provisória com relação à pensão pós-morte e coisas envolvendo as pensões e as aposentadorias, questões previdenciárias. Primeiramente, um prazer tê-lo aqui de novo. Prazer é todo meu. Muito obrigado pela oportunidade de trazer esses esclarecimentos de um tema tão atual, tão importante, em virtude dessas alterações na medida provisória 664 de dezembro de 2014. Vou conversar um pouquinho com o Danilo e a gente vai construir, para o telespectador entender, fazer uma construção até política, né? Questões políticas, antes de entrar realmente, provavelmente, no bojo da medida provisória. Primeiramente, medida provisória, o que chama atenção. Será uma saída do governo para estancar algo que foi feito errado anteriormente, não necessariamente com relação à Previdência, mas com outras questões? O próprio mecanismo, a medida provisória, é questionável. Uma reforma da Previdência, ou seja, uma reforma que mexe num tema tão importante para toda a sociedade, de um modo em geral, não poderia ter sido veiculada por meio de uma medida provisória, que não permite o debate entre parlamentares, o debate na própria sociedade. Em virtude da urgência que reveste uma medida provisória, grandes discussões, grandes debates foram retirados da pauta da sociedade e do parlamento. Então, do ponto de vista jurídico, um dos aspectos que se alega, um dos vícios, é um vício formal, um vício de origem. Não poderia uma medida provisória alterar, restringir o acesso a benefícios previdenciários. Não poderia uma medida provisória endurecer as regras. Por quê? Porque faltou realmente colocar isso para a sociedade, colocar isso perante as comissões temáticas, as comissões de Constituição e Justiça das casas legislativas, na verdade, do Senado e da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional. Quando a gente fala em urgência e relevância, é lógico que a matéria tem relevância e tem urgência, mas a gente tem que determinar que até então essa urgência não era urgentíssima. De uma hora para outra, em razão de tudo que está acontecendo, a gente vê essa relevância e urgência, que é a adição de medidas provisórias para estancar alguma coisa que está em aberto. Esse é um problema. Vamos conversar sobre a própria medida. O que se alterou, quais foram as regras que alteraram, e depois a gente debate com relação à construção até dentro do judiciário. Perfeito. Só para a gente finalizar bem essa questão da medida provisória, evidentemente o tema Previdência ele é muito relevante. Mas a urgência ela poderia ser tratada de uma outra forma. Alterações nas leis orçamentárias, existem casos em que a urgência permite determinadas adequações por meio de legislação, de lei, não por meio de medida provisória. Houve uma espécie de uma usurpação de uma função legislativa, uma legítima ofensa à separação de poderes. E, na verdade, desculpa, doutor, o mecanismo encontrado pelo governo hoje, claramente para tentar, como eu falei a palavra de estancar, mas é justamente isso, porque o governo está com gastos enormes e tem que justificar. E a justificação vem por taxações e medidas provisórias hoje. E isso também nos traz uma outra indagação. Será que benefícios previdenciários podem responder por uma salvação da economia? Será que a preservação da economia pode ser buscada em detrimento dos beneficiários do regime geral de previdência social? Porque esses beneficiários, eles necessitam do regime, do sistema protetivo, exatamente nos momentos de maior dificuldade, idade avançada, morte, incapacidade. Será que existe uma lógica ou até mesmo um mínimo de inteligência em sacrificar essa parcela da população em prol de uma salvaguarda da economia ou do próprio regime previdenciário, sendo que recentemente o próprio ministro da Previdência, o atual ministro Carlos Gaba, ele afirmou que a Previdência não é deficitária. Então vejam, na exposição de motivos da medida provisória, alegou-se a manutenção da saúde econômica datuária do regime. Só que depois
meses depois da edição da medida provisória, o próprio ministro desmente essa necessidade. E esse déficit não existe, de fato, e já é confirmado, inclusive, pela ANFIP, pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais. Eles têm levantamentos e eles têm comprovado que a Previdência Social é, sim, superavitária. Os fundamentos, os motivos para a edição da medida provisória também não se justificam. Mas isso é uma questão que a gente vai falar em outras oportunidades, porque, infelizmente, o programa ele é curto, mas são questões que a própria população precisa saber. Todo mundo está, na verdade, a ver navios com essa questão. Então, o doutor Danilo veio aqui de uma maneira muito sucinta, muito incisiva, a clarear essa questão para a gente e convidando o doutor para uma nova oportunidade para a gente dirimir essas questões que, na verdade, surgem todos os dias, né? Com certeza, a gente fica sempre à disposição de vocês, a Comissão de Temas Previdenciários, fica à disposição dos colegas advogados, cidadãos. É sempre um prazer muito grande estar aqui com você, com toda a equipe. Muito obrigado mais uma vez por esse espaço, onde a gente pode trazer temas relevantes, temas atuais, não só para a advocacia, como para a sociedade. Muito obrigado.